Turma, então hoje nós vamos entrar nesse tema novo, tema importante, governos populistas na América Latina. E na abertura desse capítulo, na página 27, vocês têm uma imagem e tem um texto. Normalmente eles fazem isso na abertura desse material aqui. Então, assim, na verdade, esse conceito que a gente vai entrar hoje, que é um conceito primário, que é o conceito de populismo, esse conceito ele é bastante controverso, certo, turma? Esse conceito ele foi usado para designar a relação política estabelecida entre os governos autoritários surgidos na América Latina no século XX e as massas trabalhadoras urbanas, né? Esse é o tema, ele é o conceito que ele foi usado. E essa relação aqui, essa relação política, ela vai se dar através de políticas sociais que atendiam a algumas das reivindicações históricas dos trabalhadores. Então, os governos populistas, eles tinham como uma base política, eles obtinham uma base política de sustentação e até uma certa legitimidade. Esse que é um ponto aqui que ele tem que ser considerado. Nos últimos anos, novos estudos contestam algumas dessas ideias centrais desse conceito e apontam para uma nova abordagem desse período, como vai ser o tema trabalhado aqui hoje. Na verdade, eu estava assim, se vocês forem pegar alguns materiais didáticos, esse período aqui de 45 a 64, que pega a história do Brasil, ele já não aparece mais com o termo populista, ele já vai aparecer, ó, deixa eu ver, por exemplo, aqui tem um outro livro para mostrar aqui para vocês. No outro livro que eu tenho aqui, ele vai aparecer como período liberal democrático. Olha só, então ele já não usa mais o termo populismo. Então aqui vocês já veem que algumas publicações já abordam esse período de um modo diferente. Na verdade, o surgimento do populismo na América Latina, ele também deve ser compreendido no contexto da Guerra Fria. Também dá para dizer isso, num momento onde os governos, para conter a ameaça comunista, tá? Eles precisaram se aproximar das camadas populares urbanas por meio da implementação de uma política social de amparo aos trabalhadores. Então, isso não é uma coisa assim que muita gente, quando pensa em populismo, joga tudo para o campo da esquerda, como se fosse populismo uma coisa da esquerda, mas isso não. Isso hoje a gente sabe muito bem que isso não é isso aí, existe populismo das mais variadas correntes, das mais variadas posições. Bom, ali na abertura, então, vocês têm uma imagem, né, de uma urna eletrônica, uma foto de 2007, o Brasil, ele que desde 1998, na verdade, 98, se eu não me engano, ou 96, talvez, nas eleições municipais, 96, acho que 96 que começou, ou 98, não tenho bem certeza, porque eu era muito jovem, quando eu era adolescente, quando entrou a urna eletrônica em funcionamento, mas o que diz ali sobre a urna eletrônica, né, sobre a questão do voto? A Constituição de 88, ela estendeu o direito de voto aos analfabetos. Na verdade, assim, ó, se a gente estudou na Primeira República, a gente estudou na monarquia, a gente estudou na Primeira República, a gente estudou nas constituições de 34 e 37, a gente vai ver que os analfabetos não votavam. Na Constituição de 67, que a gente vai ver mais adiante, e nessa de 46, que a gente vai estudar agora, a partir desse capítulo, tampouco, tá? Então, só na de 88 é que se estendeu o direito de voto aos analfabetos, que vai incluir uma importante parte da população brasileira, historicamente excluída desse processo. A mudança na Constituição em relação a essa população foi acompanhada de incentivos à educação, o que resultou na redução dos índices de analfabetismo do Brasil. Então, de acordo com o censo de 91, então, assim, cara, 91, ainda aparece lá o IBGE, naquela época, a taxa de analfabetismo era 20%, 20,1%. 2010, 9,6%. Hoje, mais ou menos, é uns 7, 8% a taxa de analfabetismo no Brasil. Ainda ela é alta, mais ou menos uns 14 milhões de pessoas no Brasil ainda são analfabetas, no caso. Então, vocês têm ali, ó, vocês têm
vocês têm ali no texto abaixo os analfabetos e o voto da conquista da alistabilidade ao desafio de elegibilidade. Então aqui, deixa eu ver se vai aparecer esse link desse texto completo, depois eu mando ele para vocês. Diz ali, ó, na Constituição Liberal Democrática de 46, lê: não se podem alistar eleitores os analfabetos, os que não saibam exprimir-se na língua nacional, os que estiverem privados temporário ou definitivamente dos seus direitos políticos, os praças de pré, que são os militares sem patente oficial. São muitos os argumentos a favor da elegibilidade dos analfabetos, sobretudo num país que deseja ser democrático. Então diz ali, ó, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição, diz o artigo 1º, parágrafo único da nossa atual Magna Carta. Se os analfabetos são povo, é contraditório impedir liminarmente que sequer possam ser candidatos. Uma das características da democracia é a de derrogar ou diminuir privilégios e proporcionar ao menos igualdade de oportunidades. Privá-los da elegibilidade é multiplicar desigualdades e debilitar a democracia. O analfabeto, perante o Código Civil e Penal, ele não é um incapaz absoluto ou relativo. Terminada a menoridade, ele está apto para os atos da vida civil. Na verdade, gurizada, o que acontece? A gente sabe que o artigo é esse aqui, ó, pera aí um pouquinho. O artigo esse que está ali citado no material de vocês, é esse aqui, ó. Eu vou copiar o link aqui e vou colar para vocês, depois vocês podem salvar esse material, podem acessar aqui esse material do Senado, ali do Analfabetos e o Voto. Pois bem, turma, o que nós temos aqui? Ó? Esses materiais que estão apresentados aqui, ó, eles então vão discutir a ampliação do direito de cidadania no Brasil, porque sim, gente, o voto, ele é um exercício de cidadania. Sim, gente, apesar de muita gente não usar direito esse direito. Usar esse direito é boa, mas tudo bem. Então ali tu pega, por exemplo, comparando, a gente vai comparar aqui duas constituições, a de 46 e a de 88, no que se refere aos analfabetos. Mas uma coisa que é interessante, gurizada, lá em 50, metade da população brasileira ela era analfabeta, portanto excluída do direito ao voto. E paulatinamente a taxa foi reduzindo, mas quando a Constituição de 88 ela ainda era alta. Tu pega, por exemplo, em 80%, em 1980, uma a cada 4 pessoas no Brasil era analfabetas, e em 91, uma a cada 5. Mas também vale acrescentar uma coisa, gurizada. O direito dos analfabetos ao voto, ele chegou a ser cogitado pelo presidente João Goulart. João Goulart, que foi aquele presidente que governou o Brasil de 1961 até 64, até ser deposto lá pelo golpe de 64. Então, essa proposta de direito ao voto dos analfabetos integrava o projeto de reforma eleitoral que o Jango propôs durante o comício ocorrido na Central do Brasil em 13 de março de 64, quando o presidente anunciou, olha só nesse discurso, ele anunciou a extensão do direito de votar aos analfabetos, a soldados, marinheiros e cabos, assim como a elegibilidade para todos os eleitores. Mas essa reforma não aconteceu, o Jango foi deposto dali nem 3 semanas pelo golpe civil-militar, tá? E, assim, uma parcela considerável da população brasileira teve que esperar mais 24 anos para ter os seus direitos políticos reconhecidos. Gente, na história do Brasil, a gente tem essas características aqui, infelizmente. Bom, ali tem 3 perguntas no final. Ali tem 3 perguntas no final. Identifique as semelhanças entre a Constituição de 46 e 88 em relação ao direito de se eleger dos analfabetos. Porque assim, aqui no Brasil, hoje, a Constituição de 88 ela permite que o analfabeto vote, mas que não concorra. Então, tanto na de 46 quanto na de 88, os analfabetos não podem se candidatar a cargos eletivos. Na de 88 ele pode votar, mas concorrer ao cargo eletivo, isso não mudou. Segunda pergunta lá, segundo o texto, por que negar o direito de elegibilidade aos analfabetos é antidemocrático? Bom, segundo o texto, diz ali, negar todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente eleitos. Então, ali, além desses argumentos, conforme diz o texto ali, uma coisa que fala aqui,
uma das características da democracia é a de derrogar privilégios ou diminuí-los e proporcionar ao menos igualdade de oportunidades. Então, privá-los disso é multiplicar desigualdades e é debilitar a democracia. E tem uma pergunta no final ali, ó. O direito de se eleger, o que o direito de se eleger modifica na vida das pessoas? Bom, né, gente, isso aqui é uma coisa que depois vocês podem fazer essa reflexão aí por partes, aí vocês bem tranquilo desse aspecto. Bom, então vamos começar aqui agora, vamos abrir aqui, ó, então o tema, falando sobre o conceito de populismo, tá? O conceito de populismo e política de massas, que vocês têm ali na página 28. Assim, ó, turma, a partir de 1930, a partir de 1950, perdão, a partir de 1950, o termo populismo, ele passou a ser usado para explicar as relações entre governo e população durante essas mudanças políticas ocorridas em países da América Latina depois dos anos 30. E aí, no caso, assim, nem vai entrar o Getúlio, quer dizer, vai entrar o Getúlio? Vai entrar o Getúlio, vai entrar outros representantes de países aqui da América, vão entrar nesse conceito. Então, ali fala, né, que diversos historiadores afirmavam que o Brasil e muitos países hispano-americanos passaram por um período de transição de uma sociedade agrária com base em valores tradicionais, por um período de transição em que trabalhadores não tinham voz em uma sociedade em processo de industrialização. Porque assim, turma, no século XX, classes sociais, sobretudo as classes operárias urbanas, estavam em expansão e elas começavam a dispor de formas de organização cada vez mais sólidas, mas ainda não contavam com representação política regular, num cenário que ele era dominado pelas velhas oligarquias rurais, as velhas oligarquias agrícolas, aquelas que dominavam não só o Brasil, mas os países da América Hispânica também. Bom, no contexto da crise de 29 e da perda de poder das oligarquias, o populismo ele vai representar essa abertura de espaço político para novos atores sociais, que são o quê? São líderes e partidos que se apresentavam como representantes dos trabalhadores e das suas reivindicações por aumento de salários e melhores condições de trabalho e vida, certo? Com um discurso fortemente nacionalista, esses governos caracterizaram-se pela criação de leis trabalhistas ou a ampliação das que já existiam, com mais garantias e direitos, que foi isso que o Getúlio Vargas, conforme a gente estudou, foi isso que o Getúlio Vargas ele fez a partir lá do período do Estado Novo, principalmente do início dos anos 40, cujo topo dessa simbologia aí dos direitos aos trabalhadores vai ser a publicação lá em 1943, daquele compilado de várias leis trabalhistas que já existiam no Brasil, na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas, certo? Então, assim, ó, mas essa legislação, ela atrelava as organizações de trabalhadores ao Estado, forçando-as a retribuir com apoio político os benefícios que recebiam. Por isso, o cientista político Francisco Verfort qualificou o Estado populista como um estado de compromisso, o que implicava aquela velha máxima, né, ali de obrigações e deveres recíprocos entre o Estado e os sindicatos, né? Então, da onde que foi tirado aqui aonde que o Francisco Verfort escreveu essa citação? Bom, nesse livro aqui, eu não sei se vocês encontram esse livro, mas O Populismo na Política Brasileira, da editora Paz e Terra, é da onde ele tirou. A gente pode também citar aqui, ó, outros autores, outras sugestões aqui, ó, vou colocar para vocês. Aqui vou colocar no chat esses autores. A Maria Helena Capelato, com Multidões em Cena, Propaganda Política no Varguismo e no Peronismo, que é uma publicação da editora Unesp, e o Jorge Ferreira, com a organização do livro Populismo e Sua História,
Debate e Crítica, da editora Civilização Brasileira. Essas editoras aqui são tradicionais, os livros dessas editoras realmente são bem válidos, eles não pegam qualquer autor ali para escrever. E aí o seguinte, turma, em estudos historiográficos mais recentes, contudo, passou-se a valorizar mais a ideia do populismo como mais a ideia de política de massas, ou política para as massas, que a de populismo, levando-se em consideração a especificidade, ou seja, a característica específica, política e o contexto social de cada país. Porque simplesmente você jogar tudo no mesmo saco de gato, como a gente diz, dizer, é populismo, sem compreender os fatores locais, cara, isso é muito simplista, isso é muito reducionista. A história, ela não tem que ser simplista na maioria dos casos. A história hoje, ela analisa muito as coisas antes de sair. A entidade história, ela analisa muitos fatos, os contextos para poder falar, para poder afirmar uma verdade. Então, ali, para uma corrente de pesquisadores, o que ocorreu na primeira metade do século XX, no Brasil e em outros países da América Latina, foi o fortalecimento das relações entre governo e trabalhadores, por meio do atendimento de algumas das reivindicações das classes populares e também da criação de mecanismos de indução e controle, principalmente a propaganda político-ideológica. A gente estudou lá o Estado Novo, a gente viu aquelas propagandas endeusando, de certo modo, o Getúlio, isso também entra nesse contexto. No Brasil, os principais expoentes desse período é o Getúlio Vargas e o João Goulart, mas também dá para colocar o Juscelino Kubitschek, o presidente JK. Ele também foi um cara que, se você analisa o seu governo de 1956 a 1961, ele foi um governo populista, certo? E uma coisa que eu quero ver se eu trago depois para vocês verem que também o Juscelino ele pode se enquadrar junto ao Getúlio e o Jango. No México, a gente tem a figura do Lázaro Cárdenas, na década de 30, e na Argentina, a gente tem o peronismo. Tá? Aliás, o peronismo na Argentina, sim, turma, ele permanece muito forte. Na verdade, assim, o que acontece? Vocês querem entender o peronismo? Busquem pela referência na Argentina, Partido Justicialista, ou Justicialista, certo? Na verdade, o que foi o partido, o que é o Partido Justicialista na Argentina? É porque depois que o Perón foi deposto, em 1955, os militares que assumiram a Argentina de 55 a 73, eles baniram praticamente o peronismo do país, né? Era proibido falar em peronismo. E aí, então, o peronismo ele usa uma nova roupagem que eles intitulam de justicialismo, para poder voltar a ter uma influência no país. Tá? Então, acho que o partido, se eu não me engano, o Partido Justicialista, ele é o partido que hoje governa a Argentina, né? Então, toda essa situação aí. Eu não vou entrar no caso argentino agora, tá, turma? Só para vocês terem uma dimensão. Mas uma outra coisa aqui, gurizada, sobre a polêmica em torno desse termo, eu vou ver se eu consigo mandar aqui para vocês um outro artigo, vamos ver se vai funcionar aqui. Sim, vai funcionar. Tá abrindo aqui um arquivo. O nome do arquivo foi publicado na Revista Latino-Americana de História de 2012, cujo título é uma reflexão, um conceito em reflexão, o populismo e sua operacionalidade. Está abrindo aqui o arquivo, deve ser um arquivo meio pesado em PDF, mas mesmo assim eu vou colar o link aqui para vocês, eu espero que depois ele funcione. Tá? Ele foi publicado, esse artigo publicado na Unicinos, deve ser grande, porque eu estou carregando aqui a página e ele ainda não abriu. Então deve ser um arquivão aqui, deve ser, na verdade, deixa eu ver, 17 páginas. Alessandro Batistella, Revista Latino-Americana de História, edição especial Lugares da História do Trabalho. É bom esse termo, é bom esse tema, é bom esse artigo. Porque, gurizada, eu não sei para que área vocês vão ir na faculdade, mas é sempre bom vocês terem
mas você certamente, dependendo das áreas que vocês forem, vocês vão ter inúmeros artigos para ler. Então, já é bom vocês terem contato com alguns artigos, algumas publicações desde agora. Então, esses materiais aqui a gente vai lançando aqui para vocês, e depois, caso vocês tiverem interesse em buscar mais informações, vocês ficam bem à vontade. Isso não tem nenhum problema aqui em falar. Bom, turma, mais uma coisa sobre esse termo. Esse termo populismo, ele continua ainda sendo usado. Claro que muitas pessoas hoje, elas usam esse termo com políticos da atualidade. Mas não sei, poderia se enquadrar? Poderia, mas vamos com calma, né, gente? Vamos com calma, porque às vezes alguns conceitos, eles mudam bastante conforme as circunstâncias. Deixa eu só fazer um registro aqui. Tá. Só uma coisa aqui. Tá. Tem uns quantos aqui que não estão hoje. Tudo bem, vamos lá. Tá, mais um aqui. Tá. Tudo bem, vamos lá. Então, vamos dar sequência aqui, pessoal. Vamos tocar na próxima página. Vamos abrindo aqui para nós vermos sobre... já são 7h58. O populismo no México e na Argentina. Então, que é um tema que a gente vai falar aqui rapidinho. São alguns dos exemplos desse período aqui no caso. Vou trabalhar aqui com vocês agora exemplos de governos populistas hispano-americanos, tá? Que é o caso do México e é o caso da Argentina. Eu até tenho outro material aqui depois, se é o caso, para eu ver se vai dar... Olha só, abri no caso direto do México. Vamos ver uma coisa. Abri o México e abri o caso da Argentina. Perfeito, né? Então vamos tocando aqui adiante para a gente poder continuar. Vamos falar aqui um pouquinho rapidinho. São vários os exemplos, mas os mais conhecidos é o caso do Cárdenas e o caso do Perón. O Cárdenas, tá? O Cárdenas é um cara que ele, quando jovem, ele participou da Revolução Mexicana de 1910. Turma, a Revolução Mexicana, e tem alguns de vocês que não estavam aqui no ano passado, a Revolução Mexicana a gente trabalhou no final do ano passado. Tá? Era um dos temas do último módulo que a gente havia trabalhado no ano passado, no módulo 12, esse tema aqui. Tá? O Cárdenas, ele participou da Revolução Mexicana de 1910, aquela que tinha o Pancho Villa, aquela que tinha o Emiliano Zapata, aquela revolução que tinha um caráter camponês e urbano, e ao assumir a presidência do México em 1934, o Cárdenas ele implantou uma política de distribuição de terras para camponesas e indígenas, que, segundo ele, representava a continuidade da Revolução, só que agora dentro da legalidade. É que assim, turma, uma das principais reivindicações da Revolução Mexicana era a terra, porque o México, desde a sua independência, em 1821, aliás, tema muito forte de cair para o vestibular, para vários vestibulares para ano que vem, para o vestibular da URGS, eu estou apostando tranquilamente numa questão sobre a história do México nos vestibulares de 2021, já que ano que vem completam os 200 anos da independência desse país. E o México, quando havia se tornado independente, ele não mexeu na questão agrária, e aí passou a Revolução Mexicana e pouco se mexeu na questão agrária entre 1910 e 1934, e aí o Cárdenas ele implanta essa política. O Cárdenas ele também criou programas de alfabetização, ele nacionalizou a exploração de petróleo, então ali tu pega, por exemplo, justamente no governo do Cárdenas que é criada a estatal mexicana Pemex, né? Enquanto aqui nós temos a Petrobras, certo? Lá no México eles têm a Pemex,
que é a Petrolífera Mexicana, que ela ainda existe hoje. Não sei se ainda é estatal, mas a marca Pemex ela ainda existe lá naquele país. Também, e graças à sua popularidade, o Partido da Revolução Mexicana, que na verdade o nome do partido era PRI, Partido Revolucionário Institucional, chegou a filiar cerca de 1/4 da população e manter o controle completo das organizações de trabalhadores de todo o país. Turma, esse Partido Revolucionário Institucional, o PRI no México, ele conseguiu várias vitórias eleitorais. Só para vocês terem uma ideia, o Partido na verdade, o Partido da Revolução Mexicana, ele existia, então, desde o período da Revolução Mexicana, mas a partir de 1948, ele virou Partido Revolucionário Institucional. Esse partido, para vocês terem uma ideia, ele permaneceu hegemônico no México, vencendo todas as eleições presidenciais até o ano 2000. Aí, claro que de 2000 para cá, houve a troca de governo em alguns períodos. Então ali no caso, a gente tem aqui no caso do México, só para vocês entenderem um pouco, o México teve a partir de 2000 a vitória de um candidato do Partido de Ação Nacional, que venceu as próximas eleições, até que em 2012 o Partido Revolucionário Institucional voltou ao poder, mas em 2016 chegou ao poder o Partido da Revolução Democrática no México. Então o PRD hoje é o partido que governa o México. Só estou fazendo um paralelo aqui para vocês compreenderem o que vem acontecendo lá naquele país, tá? Pois bem, vamos tocando adiante aqui, pessoal. Um outro caso bem conhecido aqui da nossa história é o caso da Argentina. O caso da Argentina aqui, então, é uma figura que ela ainda remete ela remete a uma lembrança ainda muito presente, que é o caso do Juan Domingo Perón. A Argentina também é um outro exemplo de dificuldade, de instabilidade política, mudanças e crescentes dificuldades na última época. Foi em meio às acirrações das disputas políticas que chegou ao poder em 1943 Juan Domingo Perón. O Juan Domingo Perón, ele participou de um golpe em 1943 e ele instituiu um regime militar no país e também assumiu o comando das secretarias do Bem-Estar Social e do Trabalho. Olha que interessante, né? Então, além de chefe do executivo, ele ainda ocupava o comando de 2 secretarias essenciais para aquela política que ele começava a implementar ali na Argentina. Por sua atuação na Secretaria do Trabalho, ele vai começar a se aproximar de trabalhadores e sindicatos, sobretudo após criar leis trabalhistas e atrelar o aparato sindical ao Estado. Tanto que em 1946 ele foi eleito presidente, então ele toma o poder em 43, ele governa de modo provisório até 46, e em 46 ele é eleito e em 52 ele é reeleito. Certo? Então, os 2 casos aqui do Perón. Bom, turma, no primeiro mandato, o Perón ele aproveitou que havia uma reacomodação das grandes economias no pós-guerra, já que tu pega, por exemplo, assim, em 1946 a Europa ela está se reconstruindo do grande estrago que foi a Segunda Guerra Mundial. Então aí a Argentina se aproveita desse período para ampliar suas exportações e aumentar a riqueza interna. E aí quem coordenava os programas de assistência social na Argentina, garantindo um enorme prestígio popular, a esposa do Perón, a Eva Perón, Eva Duarte, né? Eva Duarte Perón, Evita, certo? A Evita, né, gurizada? A Evita, ela era uma atriz de rádio bem mais jovem que o Perón, uma mulher bonita, joiada, né, que nem a gente costuma dizer. Aliás, tem até um filme sobre ela, é um filme musical, que quem interpretou a Evita no filme musical sobre ela foi a Madonna, lá nos anos 90. Eu detesto musical, então eu nem consegui olhar esse filme, para vocês terem uma ideia, mas para quem gosta de musical aí,
e quiser assistir a história da Evita, dá uma olhada lá. Esse filme, na verdade, esse filme musical sobre a Evita, interpretado pela Madonna, esse filme dividiu muito o público, tanto na Argentina quanto fora. Ali os argentinos ficaram meio assim, porque, na verdade, tem uma certa rusga lá na Argentina quanto à questão da memória da Eva Duarte, né, da Eva Perón. Então, aí o que acontece, turma? Então, vamos pegar aqui, para nós dar continuidade. No segundo mandato, em 52, de 52 até 55, ali vocês têm ali uma imagem, né, antes de nós falarmos, tá? Ali vocês têm Maria Eva Duarte de Perón, mais conhecida como Evita, foi a segunda esposa de Perón e uma das principais figuras do peronismo. Exerceu enorme influência política na Argentina, especialmente entre os trabalhadores. Promoveu a campanha presidencial do marido, fundou o Partido Peronista Feminino, lutou pelo direito das mulheres ao voto e criou a Fundação Eva Perón, voltada para as questões sociais do país, como construção de escolas, hospitais, asilos, etc. Até hoje, a figura da Evita ela tem um grande apelo popular. E isso, se vocês forem na Argentina hoje, se vocês pudessem ir para a Argentina hoje, vocês veriam que ela ainda é muito forte a sua presença. Na verdade, assim, o que acontece? No segundo mandato, entre 52 e 55, o país enfrentou enormes dificuldades financeiras e a oposição cresceu e Perón foi derrubado por outro golpe militar lá em 55. Assim, ó, turma, na verdade, o que aconteceu? Ó, em 1952, morreu a Evita. Ela tinha 30 e poucos anos de idade quando ela morreu, ela era bem jovem, né? Ela morreu de câncer, tá? A Evita, ela morreu, e parece que junto com a morte da Evita, o país também começou a entrar em dificuldades econômicas. A Argentina, e também após a morte da Evita, as dificuldades econômicas e pressões políticas acabaram desembocando num golpe que derrubou o Perón em 55, seguindo-se aí eleições, golpes de Estado e a gente vai ver depois, em 1973, o retorno do Perón. Então ali o que acontece, né? Aí como eu comentava com vocês, o Perón ele foi derrubado em 55, o peronismo foi proibido no país, mas aí o movimento peronista ele começa a se organizar no chamado Partido Justicialista, que é o caso que a gente estava comentando aqui antes, né? Ele vai voltar em 73, após 18 anos no exílio, primeiramente no Paraguai e depois na Espanha. Ele vai voltar à Argentina, ele vai ser eleito presidente em 73, só que já ele se elege muito velho, muito doente, ele vai morrer no ano seguinte. Quem vai assumir no seu lugar a sua então esposa e vice-presidente Isabel, a Isabelita, é o nome da mulher aqui, da Isabelita Perón, mas um novo golpe militar depõe a Isabelita em 76, e aí a Argentina mergulha naquele período que a gente vai estudar mais adiante, no seu período mais cruel assim da história do país, a ditadura de 1976 a 1982, que é uma das mais violentas e sanguinárias da América do Sul. Mas isso é um assunto que eu vou trabalhar com vocês mais adiante. Bom, mesmo assim, o peronismo ele persistiu na atuação de muitos dos seus herdeiros políticos e no controle ainda presente no aparato sindical. Eu estava fazendo um comentário aqui sobre a Evita, gurizada. Se vocês fossem para a Argentina hoje, vocês encontrariam várias imagens dela, certo? Das últimas vezes que eu fui para a Argentina, tem essa fundação Eva Perón, hoje tem em tudo que é parte da Argentina, tudo que é cidade. Em várias cidades da Argentina, a referência que eu uso é a cidade vizinha São Borja, a cidade de Santo Tomé. Ali tem muita... Na praça agora tem um busto da Eva Perón na praça. Nas cédulas de 10 pesos, antes dessa inflação que está ali no país, a cédula de 10 pesos na Argentina agora tem o rosto da Evita Perón. Então, principalmente porque
esse grupo político que está na Argentina nos últimos anos, tirando 4 anos, agora mais recente, eles deram uma restabelecida na figura da Eva Peron. Na verdade, sim, gente, a Eva Peron ela morreu em 52. Tem uma história muito bizarra, tem uma história muito bizarra sobre o seu corpo, né? O corpo dela foi mumificado de uma forma diferente, e aí depois o corpo ele foi levado para várias partes, cara, assim, é uma história muito maluca o que aconteceu com o corpo da Eva Peron. E aí o último capítulo dessa novela foi que em 2012, se eu não estou enganado, acho que foi 2012, os restos mortais da Eva Peron foram colocados num mausoléu num cemitério bem famoso lá de Buenos Aires, né? E aí a história termina. Mas até chegar lá nesse mausoléu construído especialmente para ela, gurizada, muita coisa rolou. Eu vou tentar encontrar esse documentário, não sei se ele tem em português, porque eu assisti esse documentário lá na Argentina, mas é uma história bem interessante o que aconteceu ali com a Eva.